iniciar falando uma frase de Agostinho, antes de ler o texto bíblico. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Quantos de vocês estão inquietos? Com a alma inquieta, com os pensamentos inquietos. E o salmista fala: por que estás inquieto, ó minha alma? Feche seus olhos e fala isso para você mesmo. Porque eu acredito que é o estado de, se não é de 100%, é de 99% de nós que estamos aqui hoje. Fala da mesma maneira que o salmista falou: por que estás inquieto, ó minha alma? Fala isso ao seu coração. E deixa as palavras de Agostinho ecoar. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Abre comigo em Hebreus 4. Por que eu estou começando dessa maneira? Porque eu quero falar com vocês nessa manhã sobre descanso. Uma mensagem bem agradável, bem leve, bem esperançosa. Hebreus 4, versículo 1 em diante. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que a Tua graça esteja sobre nós, ou continue sobre nós, enquanto a Tua palavra é exposta aqui, que o Senhor fale aos nossos corações. Que nós não sejamos como aqueles que ouviram a Sua voz e endureceram os corações, mas que ao ouvir a Tua voz, nós possamos responder com fé, Senhor. Jesus, fala conosco, aquieta a nossa alma, traz descanso para a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Esse é um assunto que tem mexido comigo há um tempo já, desde que nós começamos a falar sobre o Shabat nas sextas-feiras. Vocês lembram? Faz o quê? Uns 2, 3 anos ou mais? Eu não lembro exatamente o tempo.
mas eu comecei a pensar bastante sobre o sábado, a pensar bastante sobre esse tempo de descanso, ao descanso na vida do cristão, a pensar bastante sobre como a minha vida estava e como que eu estava respondendo a isso. E hoje, nessa série que a gente está fazendo do Evangelho e a Vida Comum, é isso? É esse o nome? Eu não lembro. Eu acredito que é um tempo oportuno para falar sobre isso. E quanto que o descanso está conectado com o Evangelho. E quanto que o Evangelho nos leva a esse descanso. Então, esse é o texto base que eu vou usar, Hebreus 4, do 1 ao 11. Deixa aí aberto, a gente vai navegar por ele. Então, o versículo 1 fala: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Quando lemos rapidamente esse versículo, parece que esse falhou está falando das pessoas ali, né? Está falando destes que não entraram no descanso. Mas isso não é o que o autor de Hebreus está falando. O que o autor de Hebreus está falando é que a promessa não falhou. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que ela falhou. Essa promessa que Deus fez e que está desde o princípio, vocês lembram, na criação? No 7º dia, Deus concluiu a sua obra e descansou. E esse descanso, então, ele vai passar por toda a Bíblia, culminando em Apocalipse também. Então, não pense que essa promessa falhou, embora o que nós estamos vendo e vivendo não é necessariamente esse descanso, né? Vocês estão inquietos? Quem está cansado? Quem está com o corpo cansado? Todos os que são adultos, pelo menos, estão cansados, né? Então, não pense que a promessa falhou, porque as suas emoções, os seus pensamentos estão inquietos, porque o seu corpo ainda não encontrou o descanso prometido. Não pense que a promessa falhou. E quando fala da promessa, para mim é inevitável pensar nas promessas que Deus fez ao povo. E existem 3 promessas principais. Então, existe a promessa em Gênesis 3,15 de que ele levantaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Existe a promessa que Deus faz a Abraão, que através dele e da família dele, ele abençoaria toda a terra, todas as famílias da terra. Existe a promessa que ele faz a Davi, que do descendente de Davi viria um rei que reinaria eternamente. E essas 3 promessas conectadas juntos nesse texto de Hebreus falam sobre descanso. Por quê? Porque quando Israel encontra descanso? Quando os inimigos são destruídos. Quando que Israel encontra descanso? Quando ele entra na terra prometida. Quando que Israel encontra descanso? Quando o reinado do rei eterno está em vigor. Então, essa promessa que o autor de Hebreus fala está conectada com todas essas promessas que Deus vinha fazendo ao longo da história. Ela não está desconectada da história de Deus, ela está conectada. E o autor de Hebreus está lembrando isso aos seus leitores, ouvintes, não sei. Então, Deus prometeu, e essa promessa, ela não falhou. Deus prometeu que levantaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Deus prometeu que levaria o povo para uma terra que ele escolheu. E Deus prometeu que ele reinaria para sempre. E isso aconteceu na história? Sim e não. Na história de Israel, aconteceu em partes, né? Parcialmente. Então, em Deuteronômio, capítulo 12, Deus fala assim, quando ele tira o povo do Egito, Deus fala assim: ali na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado.
Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele lhes concederá descanso de todos os seus inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, na história de Israel, Deus promete que vai levar eles para uma terra, Deus promete que vai destruir os inimigos, Deus promete que vai reinar, e em Deuteronômio ele está falando isso. Lembra, eu estou levando vocês para a terra que eu prometi, eu vou dar uma terra para vocês, os seus inimigos serão destruídos e vocês encontrarão descanso. E aconteceu isso? Em parte, por um breve período de tempo. Quando Josué vai com o povo e ele conquista aquelas nações, e eles entram na terra, no final do livro de Josué, o que ele fala? Josué 22, versículo 4. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas. Josué achou que eles tinham entrado no descanso. Mais para frente na história de Israel, com Davi e Salomão, quando ele edifica o templo e ele faz uma oração, em 1 Reis 8,56, ele fala: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Então, Salomão está dizendo que Israel encontrou o descanso, que eles entraram no descanso. Mas o que o autor de Hebreus está nos falando é que Josué não foi capaz de dar descanso para o povo. Moisés não foi capaz de dar descanso para o povo. Nem mesmo Davi foi capaz de dar descanso ao povo. Por quê? O autor de Hebreus usa Salmo 95 para falar que eles não entraram no descanso. Para falar que na sua ira eles não iriam entrar no descanso do Senhor. Salmo 95, um salmo escrito provavelmente por Davi. Então ele está falando que Davi está atestando que não, ainda não é. Isso não é aquilo. O que Deus prometeu ainda não é isso que nós estamos vivendo. O que Deus prometeu ainda não é isso que nós estamos vendo. A promessa não falhou, Hebreus fala. Mas o que Israel testemunhou é que eles não entraram no descanso do Senhor. E nós podemos olhar para Israel hoje e ver que, de fato, eles não entraram no descanso. Vocês concordam comigo? Eles estão com os seus inimigos derrotados? Não. Isso ainda vai acontecer. Mas a promessa não falhou. Aquele descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, ele apareceu na história. O descendente de Abraão, que levaria o povo para a terra prometida, o libertador de Israel, ele apareceu na história. O rei eterno, o rei prometido, o filho de Davi, ele apareceu na história. Então perceba que Hebreus, no versículo 2, ele fala que as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Ou seja, o evangelho foi pregado a eles. Por meio do quê? Ou por meio de quem? Por meio da promessa. E a promessa ela é cumprida em Cristo Jesus. A promessa ela é cumprida no Messias. Então, o evangelho foi pregado ao povo antes mesmo do Messias aparecer. Por meio de lembrar, por meio de falar, por meio de profetizar sobre essa promessa que não falhou, eles estavam ouvindo o mesmo evangelho que nós ouvimos. Mas eles não entraram no descanso. Qual foi a resposta deles diante do evangelho pregado? Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A resposta que eles deram diante da mensagem pregada foi incredulidade,
A resposta que eles deram diante da mensagem que foi pregada foi dureza de coração e, consequentemente, desobediência. Por isso não entraram no descanso, como diz o versículo 6, a parte B. Aqueles a quem anteriormente as boas novas, o evangelho foi pregado, não entraram no descanso por causa da desobediência. Capítulo 3, versículo 19, vemos assim que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar no descanso. E quem são aqueles que entram no descanso do Senhor? Versículo 3, a parte A. Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Nós, os que cremos, somos aqueles que entramos naquele descanso. E aí fica uma pergunta para todos nós. Qual é a resposta que você tem dado ao Evangelho? Fé e obediência? Ou dureza de coração, incredulidade e desobediência? Nós, os que cremos, entramos no descanso. Por que está assim, tão aflita, ó minha alma? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual resposta nós temos dado a essa promessa? Qual resposta nós temos dado a essas boas novas? A promessa não falhou. Então, como nós vimos com Josué e com Salomão, Israel experimentou o breve momento de paz, de segurança, de descanso dos seus inimigos. Mas, porque Israel recebeu essa mensagem de maneira dura, de maneira incrédula, eles responderam com desobediência. E como que isso fica comprovado que eles receberam com desobediência? O sábado nas Escrituras é um mandamento. O guardar o sábado é um mandamento. Gente, eu não sou adventista, eu não sou judaizante, mas guardar o sábado na Bíblia é um mandamento. E, preste atenção, o sábado é instituído nas Escrituras antes da lei. Antes da lei. Mas é um mandamento. E Israel respondeu a esse mandamento como? 2 Crônicas 36, 21. Quando Jeremias profetiza que Israel vai para o cativeiro e que não tem conversa mais, eles vão e é para se preparar, para eles criarem raízes na terra, para eles prosperarem a Babilônia. Por que que Deus está enviando eles para o cativeiro? Então é um versículo meio oculto, é um versículo meio escondido, é um versículo que muitas vezes passa despercebido da gente. 2 Crônicas 36, 21. Vamos ler do 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. Como que Israel respondeu à mensagem pregada? A mensagem é que eles entrariam no descanso, mas o mandamento incluía que eles precisavam guardar o sábado.
E não apenas semanalmente, eles precisavam guardar o sábado de maneira que a terra também descansasse. Como que eles não acolheram a mensagem com fé? Como que eles não acolheram a mensagem, como que eles acolheram a mensagem com dureza de coração e desobediência? Quando eles não confiam em Deus para prover as necessidades deles. Quando eles não dão descanso para a terra, eles estão falando o quê? Que nós produzimos ou que nós vamos ser os nossos provedores. Deus fez uma promessa. E para entrar no descanso, nós precisamos acolher essa mensagem com fé. Fé como? Fé de que Deus é fiel. Hebreus 10 fala, aquele que prometeu é fiel. E Israel respondeu com incredulidade. Não confiou na fidelidade de Deus, por isso foram enviados para o cativeiro. E por isso eles estão até hoje, de alguma maneira, penando. Porque o Messias foi enviado, a promessa apareceu, aquele de quem falaram todos os profetas, aquele de quem as promessas fazem menção, ele aparece para Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, qual que é a lição para nós? Hebreus, ele está usando o Velho Testamento para nos ensinar como viver hoje. Qual é a resposta para nós hoje? Como que nós devemos responder ao Evangelho? Crendo. Nossa resposta a essa mensagem precisa ser encharcada de fé. E a fé, ela é demonstrada nas suas obras. Por quê? Israel recebe a mensagem com dureza de coração e incredulidade, e isso deságua em desobediência. Quando nós acolhemos a mensagem com fé, isso vai desaguar em obediência. E por que eu estou falando isso? Porque a mensagem, por que o autor de Hebreus está falando isso? A mensagem, ou chamado para o descanso, tem tudo a ver com o Evangelho. Que do início ao fim é pela fé. Como o Calvino disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por isso que o autor de Hebreus fala, temamos. Ele está convocando os irmãos para descansar, para entrarem no descanso de Deus, mas ele fala, temamos, porque a promessa não falhou. Como que nós tememos? Gente, diante da história de Deus com Israel, não pense que você é muito diferente daquele povo ou daquelas pessoas. Imagina aquele povo sendo libertado do Egito, vendo o mar abrindo, as pragas, o monte tremendo, o monte fumegando, coluna de fogo, nuvem durante o dia. Diante da menor pedra no sapato, o que eles fizeram? Duvidaram. O que eles fizeram? Vamos voltar, lá no Egito estava melhor. Deus nos chama e Ele está nos conduzindo para esse lugar de descanso. Mas Ele não diz que vai ser livre de tribulação. Ele não diz que vai ser livre de provação. Ele não diz que vai ser livre de ausências e incertezas. Mas como que nós respondemos diante dessas coisas? Nós não somos diferentes daquele povo. Nós o tempo inteiro estamos falando que lá é melhor. Você nos tirou de lá para nos matar aqui. Asaf, em seu salmo, ele fala,
eu senti inveja dos ímpios, porque eles prosperavam. E nós estamos aqui em Montemor, muitas vezes, peregrinando, não vendo nada. Dúvidas surgem, incertezas temos, tribulações, provações. Jesus prometeu que passaríamos por elas. Mas como que nós vamos responder? Aquele povo não entrou na terra e pereceu todo ele no deserto, porque duvidou, porque não creu naquele que fez a promessa. Não pense que nós somos tão diferentes do povo que entrou na terra prometida. Dia após dia. Então tem uns que lutam em meio à tribulação, em meio à provação, em meio à dificuldade, em meio à dureza do dia a dia. Mas tem outros que estão distraídos e acomodados na segurança proporcionada pela terra prometida. Não pense que nós somos diferentes. Em algum momento murmuramos e duvidamos. Em outro momento, nós estamos indo atrás de amantes. Em outro momento, nós estamos indo atrás do Baal. Nós estamos tentando prover para nós mesmos o sustento. Quando aquele que fez a promessa é fiel, e a promessa não falhou, Israel não entrou no descanso, e não foi só aquela geração que pereceu no deserto. Todo Israel, mesmo depois, com Davi e Salomão, Israel não entrou no descanso e ainda não entrou até hoje. Porque quando não estavam murmurando, estavam tentando construir seu próprio reino sem o rei deste reino. Na calmaria, na normalidade da vida, muitas vezes nos esquecemos daquele que nos comprou e daquele que nos libertou. Nós éramos escravos no mundo e Ele nos libertou e nos deu salvação e nos deu esperança. E no dia a dia, muitas vezes, nós não estamos murmurando, mas estamos vivendo como se não tivéssemos Deus neste mundo. Qual que é a nossa resposta diante do Evangelho? Qual será a sua resposta diante do Evangelho? E o autor de Hebreus continua, no versículo 4, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Isso ele fala em certo lugar, porque talvez ele não lembre onde está falando, mas ele pega esse texto de Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Quando Deus conclui a criação, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. E o versículo 7 de Hebreus fala: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. O salmista, no Salmo 95, nos convida, nos lembra de que existe um dia de descanso, um dia de Deus, um dia do descanso de Deus. Em Gênesis 2 nós vemos isso, o autor de Hebreus está falando sobre isso, mas ele lembra de Gênesis 2 para falar que hoje, o dia que se chama hoje, eu e você, em resposta a essas boas novas, podemos entrar hoje nesse descanso. Nós, os que cremos, podemos entrar hoje nesse descanso. E não é um descanso nosso, é o descanso de Deus. E enquanto eu li esse texto, eu lembrava do que Jesus fala em Mateus 11. Mateus 11, versículo 28 até o 30.
aquele que estava com Deus na criação, aquele que estava criando todas as coisas, aquele que é a promessa e que a promessa não falhou, ele faz um convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Deus fala do seu descanso, o meu descanso, em Salmo, e Jesus nos convida para vir até Ele, e nele nós encontraremos descanso para a nossa alma, algo está implícito, e eu queria ler para você um curto parágrafo de Adolf Saphir, quando ele está comentando Hebreus. Feche seus olhos. Deus descansou de todas as suas obras. Aquele que descansou, aquele que é o nosso descanso, nos convida para vir até Ele e encontrar descanso para a nossa alma. E Adolf Saphir fala: Deus nos dá dele mesmo. E em todos os seus dons, dádivas, Ele nos dá Ele mesmo. Aqui está a distinção entre todas as religiões que os homens inventam, que têm sua origem na consciência e no coração do homem, que brotam da terra e a verdade, a salvação, a vida revelada a nós do alto, descendo do céu até nós. A diferença entre a religião dos homens e o cristianismo é que essa religião que nós seguimos, ela é do céu para baixo e não de baixo para o céu. Mas as religiões, todas as religiões buscam e prometem as mesmas coisas: luz, retidão, paz, força e alegria. Mas as religiões humanas pensam apenas na luz da criatura, na retidão da criatura, em uma paz, força e bem-aventurança humanas, limitadas e imperfeitas. Elas começam do homem para cima, mas Deus nos dá Ele mesmo. E nele mesmo todos os dons, e portanto todos os seus dons são perfeitos e divinos. Deus nos dá retidão? Ele é a nossa retidão. Deus nos dá paz? Cristo é a nossa paz. Deus nos dá luz? Ele é a nossa luz. Deus nos dá pão? Ele é o pão que comemos. Assim como o Filho vive pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por mim. O próprio Deus é a nossa força. Deus é nosso, e em todos os seus dons e bênçãos, Ele dá a si mesmo. Pelo Espírito Santo somos um com Cristo, e Cristo, Filho de Deus, é nossa justiça e nossa vida. Deus nos dá o seu descanso, e assim, portanto, nosso próprio descanso. Deus nos chama para descansar, e nesse descanso Ele está nos dando dele mesmo. O descanso fala muito do Evangelho. E o quanto nós estamos descansando, ou encontrando descanso. Fizeste-nos para ti, e eu estou aflito, e eu não vou encontrar descanso enquanto eu não descansar em ti. O quanto que você tem encontrado descanso para a sua alma? O quanto que você tem encontrado descanso em Deus? Qual é a sua resposta ao Evangelho? Por isso que é impossível nós descansarmos sem fé. Por isso que a resposta ao Evangelho precisa ser cheia de fé. O quanto você está correndo para fazer a sua vida dar certo. E Deus está chamando você. Para.
A sua vida já deu certo. Eu me dei para você. Eu te comprei e você é meu. E isso não pode dar errado. Quantos de vocês já viajaram para descansar e voltaram cansados? Quantos de vocês não conseguem parar de trabalhar porque o boleto vai vencer no dia seguinte? O Evangelho afeta, essa boa nova afeta a nossa vida por inteiro. Porque a nossa resposta não deve ser trabalhar mais. A nossa resposta não deve ser fazer mais. A nossa resposta não deve ser viajar mais. A nossa resposta deve ser crer naquele que fez a promessa e descansar nele. Em Deus, nós temos descanso para o nosso espírito. Em Deus, nós temos descanso para as nossas emoções. Em Deus, nós temos descanso para o nosso físico. Vocês acreditam nisso? Essa manhã, durante a adoração, eu senti o meu corpo sendo renovado pela presença de Deus. Em Deus, nós temos descanso para as nossas mentes. Presta atenção. Muitas vezes nós tiramos um dia para descansar. Eu não estou falando que é errado. E nós vamos encher a nossa cabeça de conhecimento. Tem gente que descansa lendo um livro. Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, a leitura ela gera um cansaço. Ela emprega muita força. Nossa cultura sofre de uma idolatria do conhecimento. E a ilusão de que podemos saber muito ou tudo é agravada pela internet. Na realidade, sabemos trechos de muitas coisas, mas frequentemente não temos uma compreensão abrangente do que qualquer coisa significa ou para onde está indo. O descanso bíblico nos faz perceber novamente nosso contato com Deus por meio de Cristo, que é aquele que é o conhecimento, que é a sabedoria. Então, novamente, em Cristo, novamente nele, nós podemos descansar a nossa mente. O quanto você tem respondido com fé ao Evangelho? Nós cremos em Cristo Jesus para a salvação da nossa alma. Quantos creram? Você acredita que Jesus Cristo te livrou do inferno? Sim? Para sempre. Que te prometeu vida eterna, que vai te ressuscitar dos mortos. Você acredita nisso? Que Ele fez isso para sempre? E você não consegue acreditar que Ele vai ser fiel em cuidar das suas necessidades? Por que estás tão inquieto, ó minha alma? Não te preocupes quanto ao que comer, beber, vestir. Venha a mim e encontrarão descanso para a sua alma. Uma frase bem engraçada que eu li num livro pequenininho de um judeu, ele falando sobre o sábado. E pensando nisso, ele fala: o mundo já foi criado e há de sobreviver sem a nossa ajuda. Porque pela palavra dele ele criou todas as coisas e pela palavra dele ele sustenta todas as coisas. Mas nós poderíamos aplicar isso para nós também.
Você foi criado. Você foi eleito por Deus. E você só precisa crer para chegar no fim. Fé é a resposta que nós devemos dar ao Evangelho. O homem não é uma besta de carga. E o descanso não tem a finalidade de melhorar a eficiência do seu trabalho. Deus não está nos convidando para entrar no descanso dele para sermos mais eficientes. A cultura moderna, a cultura do mundo nos define pelo que fazemos. Deus nos chama de filho. Deus está te chamando para descansar, não para melhorar o seu desempenho. Deus está te chamando para descansar, simplesmente para desfrutar daquele que está se dando a si mesmo a você. Primeira pergunta do catecismo: por que Deus criou o homem? Quem sabe essa resposta? Elias, sabe essa resposta? Por que Deus criou o homem? Para ter prazer nele. Para ter prazer para sempre nele. Deus nos convida para descansar, porque Ele quer nos dar prazer. Deus te convida hoje para vir até Ele e descansar, porque Ele não está te definindo pelo que você está fazendo para Ele, ou pelo que você pode fazer. Liberte-se desse engano. Ainda que você seja só uma mãe e permaneça assim, e só, entenda que eu estou falando com base nas crises que eu vejo em casa. Só não é só, né? Mas embora você seja apenas uma mãe, cuidando dos filhos, cuidando da casa, Deus te chama e Ele te olha como filha, como filho, e Ele tem prazer em você e te convida para participar desse prazer nele. Vem descansar em mim. Ele é o nosso sábado. Então, Deus fez uma promessa de que nos daria descanso. A resposta na história bíblica, e nós vemos isso nas nossas vidas, muitas vezes é dureza de coração, incredulidade e desobediência. Mas a resposta que nós somos chamados a dar é: creia nessa promessa e entrará no descanso. Existe um descanso para nós hoje. Mas todo descanso que nós podemos experimentar hoje, ele ainda não é o final. E é isso que Hebreus fala no versículo 9. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O Evangelho, ele afeta toda a nossa vida. E o Evangelho está nos chamando para confiar em Deus, para descansar neste Deus que fez a promessa e que é fiel e vai cumprir o que Ele prometeu e nos levar até o final. E nós entraremos, por fim, naquele descanso eterno, após os nossos corpos serem ressuscitados, após Jesus vir e tomar o controle dessa terra, estabelecer um reino milenar, ou o descanso que ainda resta para o povo de Deus. E todo o nosso descanso no dia de hoje, todas as nossas pequenas respostas de fé a essa mensagem, ele também está nos apontando para o dia final. O descansar hoje é provar dos prazeres da era vindoura. O descansar hoje é encher o coração de esperança, de que, como Rodolfo iniciou o culto falando, vai passar,
vai acabar. É por um momento, é por um instante. O descanso nos reconecta. O descanso nos realinha. O descanso nos conecta com essa realidade eterna. Qual tem sido a sua resposta? No descanso, nós praticamos a eternidade agora. É uma oportunidade de provar dos prazeres da era vindoura. O descanso que podemos experimentar agora é apenas um antegosto do verdadeiro descanso, que experimentaremos completamente quando o Senhor retornar, vindicar seu povo, esmagar seus inimigos e refazer o mundo. E até lá, que possamos descansar na obra de Cristo, naquele que está se dando a si mesmo a nós todos os dias. Então, não é sobre guardar um dia, é também, mas é sobre responder com fé. E eu queria te desafiar nessa manhã a responder com fé a essa mensagem. Fique de pé. Quantos estão cansados? Quantos estão sobrecarregados? Quantos estão inquietos? Quantos estão angustiados? Qual é a sua resposta a esse Deus que está se dando a si mesmo para você nessa manhã? Hoje, nós podemos provar e entrar nesse descanso do Senhor hoje. Nós precisamos de fé para parar um dia da semana. Todo aquele que empreende, que é empresário, sabe disso. Nós somos tentados o tempo todo a estar trabalhando dia e noite, noite e dia, de segunda a segunda. Nós precisamos de fé para parar. Você precisa de fé para parar. O mundo está doente. Essa geração está doente. Deus não te define pelo que você faz. Creia tão somente. Fiel é aquele que prometeu. E a promessa não falhou. Responda com fé. Responda com fé nessa manhã. Amém?